Começa agora o podcast mais esperado da semana. Sua História Podcast. Apresentação: Aloísio Lemos. Um podcast onde o convidado conta sua história de vida. Sempre um tema importante para você. Divulga esse podcast para mais pessoas. Se inscrevam e deixem seu like. Deus abençoe sua vida. Boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um Sua História Podcast, como sempre, quinta-feira, 8 horas da noite, um horário marcado contigo. E hoje não é diferente, sempre com uma história inédita, uma história de superação, uma história de milagre, uma história de fé, alguma coisa Deus vai falar com você nessa noite, tá certo? Hoje o nosso convidado, o nome dele é Marcelo Almeida. Ele é casado com a Kilza, pai do Lucas e da Lívia. O Lucas tem 16, a Lívia tem 9 aninhos. Ele é pastor, missionário e escritor. Hoje nós vamos falar com o pastor Marcelo Almeida. Você vai saber, vai conhecer uma história incrível, sabe? Isso, fica até o final, porque hoje vou te falar. Deus vai falar com você, tá bom? Nós já voltamos. Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços: no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 1036 e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 41 3656-4848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços: Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630, e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. Espetacular isso, hein? Alguém falou o seguinte: nossa, que voz. Falei, que isso? Eu sou um cara muito discreto. Ai, que maravilha. Marcelo Almeida, pastor, casado com a pastora Kilza, pai do Lucas, que tem 16 anos, e da Lívia, com 9 aninhos. Estão ali ligadinho, né, Lívia? Tá ligadinha, o Lucas? Hoje tem história para contar, hein? Vamos falar com ele, que é pastor, que é missionário, escritor, pai, marido, amigo. E nós vamos conhecer uma história espetacular. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu te explicar como é que vai ser hoje. Hoje, excepcionalmente, como acontece em algumas vezes, nós estamos fazendo esse episódio gravado. Porque numa hora dessa eu devo estar numa boa, numa rede, sabe, à beira-mar. Não é. Eu tenho um compromisso, né, nesse momento, então por isso que está gravado. Porém, o que acontece? Você que está chegando agora, já compartilha esse vídeo, porque eu vou te falar uma coisa, vai impactar vidas com esse vídeo, com esse testemunho, com a história, porque nós vamos conhecer a sua história. Hoje a sua história é a sua história, do pastor Marcelo. Então, compartilhe. E você que não está inscrito nesse canal, como é que faz? É nessa mão aqui, se inscreve aqui, ó. Aperta o sininho. Você viu como é que é aqui, ó? Eu nunca acerto. Aperta o sininho, faz aí, compartilha com todo mundo, porque nós vamos começar, tá bom? Não esquece. Hoje você pode deixar teu recado, provavelmente o pastor Marcelo vai estar assistindo com a família e ele vai responder todas as dúvidas que possa aparecer, né? Coloca aí no chat que vai ser bem legal. O meu boa noite
é para o nosso convidado. Obrigado por estar conosco, obrigado antecipadamente por compartilhar de uma história daquilo que o senhor fez. Obrigado por compartilhar da sua história. Muito boa noite. Dá uma boa noite para a galera. Boa noite a todos, é um prazer, pastor. Nós que somos eternamente gratos aí pela oportunidade de poder estar contando um pouquinho da minha história de vida e de todo esse projeto que vem, né, como uma missão agora para nossa família. Que espetáculo, né? Você é de Rio Claro. Rio Claro, estamos no interior de São Paulo. 500 quilômetros longe da cidade de Natal. Sabe, faz quanto tempo que você está em Curitiba? Nós estamos há 1 ano e meio aqui em Curitiba. Ah, tá novinho ainda. Novinho, acostumando com o clima ainda. Com o frio é bom, né? Total. O frio é muito bom. Rio Claro, qual que é a cidade mais próxima? É ao lado de Piracicaba, 90 quilômetros de Campinas. Estava em Piracicaba esses dias. O lugar quente, hein? E, nossa. Meu Deus do céu, é um sol para cada um. Oposto. Eu prefiro aqui. Na questão aspecto, o povo de lá foi espetacular, abençoadíssimo, amei aquele lugar. Só o clima... Quente, muito quente. Jogava um ovo no asfalto. Por aí. A sensação é essa. Meu Deus do céu, muito quente. E lá Rio Claro aqui, também é. É, igualzinho. Então a mudança para nós aqui de adaptação. Muito brusca, né? Bem brusca. Me conte uma coisa. Quanto tempo... Não, vamos começar com a pergunta que não cala. Como é que Jesus entrou na tua vida? Porque essa é a sua história. Vamos lá. O start de tudo, né? Há uns 13 anos atrás, aproximadamente, a minha esposa, a Kilza, já era convertida já há mais de 10 anos. E ela vinha, né, a esses 15 anos, ela, né, testemunha isso até hoje, que ela ficou por 15 anos orando para que esse momento acontecesse. Então nós já éramos casados, já tínhamos o Lucas, né, o primeiro filho, ele era pequenininho. E foi nesse momento, né, que é onde realmente eu me entreguei e a partir daí coisas, né, milagres foram acontecendo. Então a gente testemunha hoje que a nossa família ela é um milagre, porque pelo natural nós 4 tivemos episódios aí que poderíamos ter morrido, os 4, em momentos diferentes. Sim. Então... Eu, primeiramente, sofri um acidente, inclusive vindo aqui para Curitiba, estava voltando para São Paulo, eu não estava dirigindo, mas, né, o motorista ele pegou uma aquaplanagem, capotou o carro, deu perda total. Meu Deus. A gente voltando daqui para São Paulo, e graças a Deus não aconteceu nada conosco, mas deu perda total no carro. Então foi o primeiro milagre, ali eu poderia já ter ido, né? E depois veio aí uma leucemia que... poderia ter levado o meu filho e hoje, né, graças a Deus, aí 8 anos depois, está saudável, está completando quase 17 anos. Glória a Deus. E então, tem aí também a história do Lucas. E a minha esposa, na época que aconteceu isso, ela estava grávida. Né? Quando o Lucas foi, né, diagnosticado com a leucemia, ela estava grávida de 7 meses. Então, né... A Lívia estava vindo. A Lívia estava vindo. E a gente fala, né, que se não for com emoção, né, não somos nós. Nem vale, então não bastava o diagnóstico e o tratamento, ainda no parto dela, ela teve ainda a surpresa da hack não pegar. Então, acho que ela foi fazer a cesárea e acho que por conta de toda a situação e o nervosismo, sim, não pegou a hack. Então, começou a fazer o parto dela, começou a gritar. No né? Vivo, literalmente. Começou a abrir ela ali no seco. Meu Deus do céu, hein? E aí foram ver que estava... E eu estava lá, porque como eu participei do parto do Lucas e filmei, também queria fazer igual o da Lívia. E, inclusive, nesse dia, o Lucas estava lá em Jaú, fazendo quimioterapia com os avós. E eu fiquei para poder ir no hospital pro parto, né? E tava tudo pronto já para entrar. Divididaço ali. Divididaço, todos nós, né? Não sim, imagina, sim. A família toda e ali... um momento entre... alegria e a angústia, né? Exato. É uma loucura, né? Uma loucura. E aí, a hora que foi pra a enfermeira me chamar pra entrar, ela falou, espera um pouquinho, né? E aí só ouvi alguma coisa, aí ela veio e falou, que teve um probleminha ali, então tivemos que entubar a mãe, então é melhor você não entrar, porque é uma cena não é bonita de se ver,
Mas eu já vou trazer a Lívia para você ver, tá tudo bem com a nenê, já vou trazer aqui. E aí fica ali na porta esperando. E ninguém fala o que é. Exatamente, daí que fica ela... aquela dúvida, fala, que ela fala, meu Deus do céu, para pegar o psicológico você do não cara... sabe para que lado que você ora, né? Não, é... Assim, pra que Pra lado mim, que eu pra ela, aponto? pra ele, pra quem? Pra criança? Exatamente. E aí ela veio, trouxe a Lívia, mostrou ali, tá tudo bem. Ela vai ali pro bercinho de recuperação do bebê, né, que fica. E a mãe tá entubada ali, porque nós precisamos dar uma anestesia geral nela. Então, como a hack não pegou, tiveram que dar geral. Me perdoe. A hack é aquela local? Isso, aquela que dá na coluna, né? Isso, pra ela não sentir dali pra baixo. Entendi. Como não pegou e já estava em processo de parto, não dava tempo de fazer outra coisa. Então teve que dar geral na mãe, apaga a mãe, né? Tira a criança, faz a cesárea. Mata leão mesmo. Faz a cesárea, porque não pode perder tempo, senão complica pro bebê, né? E depois a mãe recupera, né? Então, quer dizer, ali tivemos, né, a mãe e a filha também. Mas isso você fala hoje, 9 anos depois, já sabendo, mas e momento que você não sabe o que aconteceu? Fala, pô, aguenta ali, porque a mãe não tá... Pô, não, você parafusa, né? Exatamente, não, total. Mas nós estamos indo muito adiantado. Sim, nós precisamos voltar lá para Jesus. Vamos voltar, vamos voltar. E então, eu falo que, porque esse início, né, do vir para Jesus, ele já, como a gente sempre foi muito intenso naquilo que a gente sempre fez, né, e se propôs a fazer, então, tão logo assim, eu já me converti e nós já se envolvemos muito com a igreja. Então, com os afazeres, né, ali de estar colaborando, servindo. Então, em algum tempo ali já éramos, né, diáconos, depois fomos, né, presbíteros na igreja, líderes da intercessão. Então, tão assim logo já aconteceu essa conversão, como ela já era, né, convertida, então só foi ali a união, nós já entramos de cabeça nisso tudo. E aí eu entrei nisso porque as coisas foram assim aí acontecendo muito rapidamente. Então muita gente fala, né, depois que você se converte, depois que você entrega a sua vida para Jesus, depois que você começa, né, a mudar o seu estilo de vida, as coisas começam a acontecer para, né, derrubar. Então pra gente ali realmente foi uma avalanche. Imagina. Foi uma pedra caindo ali sobre a cabeça, né, que pegou os 4 praticamente, né? Então, tão logo tudo já se aconteceu, situações já foram, né, assim, de milagres realmente, que eu comentei a vida dos 4, né, e de todo esse processo. Então, foi já um turbilhão, né, pós-conversão. Imagina, mas me conta lá, vamos, ele tá atropelando, que ajuda eu aí, né? Me ajuda aí, dá um sinal para ele, levanta a mão, porque ele voltou lá pro hospital. Eu tô ainda na conversão. Fala o que você quer saber, então. Não, tudo isso eu tô perguntando. Aqui eu falei para ele, né? Não, é o seguinte, é que nós vamos porque Jesus é fantástico, né? E quando você entra no Evangelho, por isso que a gente gostamos de fazer essa construção. Você às vezes vem destruído, ou às vezes não, mas só que às vezes o Senhor vai te reconstruindo. E passamos por algumas provações para essa reconstrução, não é verdade? Sim, não, isso é fato. Então, eu acho que foi isso. Daí você vai para o Evangelho e já começa a trabalhar. E é fantástico quando a gente entra e fala, agora é só cor-de-rosa, agora é tudo azul e cor-de-rosa, é tudo bonitinho. Tudo Primeiro amor. Meu Deus do céu, é maravilhoso. E agora é só caminho livre. E não é, né? Exato. Porque no meu caso específico não foi assim por dor, ou por uma, né? Foi uma escolha mesmo. Exato. Então, quando ali eu já me vi, já estava praticamente, vamos ver, já tinha aceitado Jesus já, né? Então, porém, aí começaram. Então, a gente, como eu disse, né, ali já foi se interagindo com todo o processo da estrutura igreja, mas tão logo começaram a vir, né? E se você não tem esse entendimento, aí você pensa, peraí, né? Deu ruim. Tava tão bom, tá tudo certo antes, né? O que tá acontecendo? Só que aí que vem cai a ficha de que você passa a mudar em certas situações, você muda nas suas reações, a sua forma de pensar, de agir,
Porque realmente você começa a pensar, né, naquilo que está baseado na Bíblia, quer dizer, naquilo que você está ali conhecendo, se infiltrando, e isso requer mudanças, né? E inevitáveis. Então, esse processo ele foi acontecendo, mas as coisas foram muito rápidas, né? Então, por isso que eu acabei, vamos dizer, atropelando esse processo, porque tão logo ele aconteceu e as coisas começaram ali, né, a se encaixar, nesse sentido da caminhada com Jesus, né? Por outro lado, o inimigo tentou de toda forma paralisar esse momento. Então a gente, né, hoje tem essa consciência e até brinca com que o meu pastor hoje é o pastor que eu me converti, que é o pastor Flávio, que você conhece, né? E a gente fala que desde que nós nos conhecemos, porque eu o conheci, eu primeiro fui amigo dele antes de ser meu pastor. Eu não era convertido. Então nessa época eu tinha uma academia. E ele era meu aluno na academia. E eu tinha como um aluno de personal, não como um pastor. Então, aí a gente fala que desde esse início... Você é personal? Eu tenho a formação na área de educação física, né? Hoje não atuo na área, mas eu sou formado, eu tenho mestrado em educação física. E nessa época eu tinha uma academia. Entendi. Né? Então, eu brinco que o Flávio, nosso primeiro encontro, né? O inimigo já sabia aquilo que viria pela frente. Sim. Então, ele tentou paralisar desde o início. Então, desde que nós nos conhecemos e tivemos uma primeira saída como amigos em família, vamos no cinema, assistiam. Ele nem tinha filhos na época, ele tem um casal hoje, ele nem tinham filhos, mas o sobrinho dele estava na casa deles. Falei assim, vamos no cinema, né? Eu levo meu sobrinho, você leva seus filhos, né? E nós fomos, na época, só o Lucas, né? Que tinha a Lívia, não era nem nascida. E nesse dia o Lucas sofreu um acidente, lá no shopping. Um carrinho de limpeza atropelou ele no shopping Piracicaba. Um carrinho de limpeza lotado o shopping sábado à noite, aqueles carrinhos alto ainda, o rapaz não viu, passou, pum, jogou, abriu o supercílio dele, tivemos que sair correndo pro hospital. Eu brinco, falo, Flávio, foi só te conhecer que começou a acontecer essas coisas, né? Então a gente brinca que esse encontro, ele já culminou numa tentativa de separação. Sim, já para... Né? E inclusive esse episódio do carro que capotou, quem estava dirigindo era o pastor Flávio. Então nós estávamos juntos, trabalhando aqui em Curitiba e indo para São Paulo, e quase os dois, né, morrem nessa viagem, né? Meu Deus do céu. Então a gente vê os propósitos de Deus e palavras que inclusive eu recebi depois de pastor que não me conhecia e trouxe palavra falando dessa aliança, né, que nós temos aí como propósito realmente no reino, e que a gente vê que desde o start tentou ser ceifado, né? Imagina. Então é maravilhoso, porque aí a gente vê o tempo passando, as coisas acontecendo, né? Quanta mudança hoje aqui em Curitiba, coisa inimaginável para nós, né? Com quase 50 anos aí. Qual que é a tua idade, já que você falou? 47. Fazer esse ano 47. Andou muito sem óleo, né? 47. Não, tá bem para 47. Eu jurava que tinha 46. 47. E nós nascemos e vivemos lá em Rio Claro, nunca saímos. Né? Então você se aventurar depois dessa. Né? Você fala pegar a família e vamos aquilo embora. que nós brincamos aqui, até a questão do clima, temperatura, é uma coisa que pega muito, né? As crianças. Pois é, ver gelo no amanhecer não é uma visão fácil para quem está na terra do sol vir para a terra do gelo. É isso aí, exatamente isso. Ficar resfriado o tempo todo. Fica elegante, né? Fica elegante, sempre muito elegante. O curitibano sempre estivesse bem, sempre estivesse elegantemente, mas tá sempre com o olho e o nariz inchado, né? É isso aí. Então, essa é um pouco da nossa história aí desse start. E aí, no ministério, como é que foi? Você estava ali, só pra gente fazer uma mistura, para ele voltar para lá, né? Como é que qual que é o teu chamado dentro do ministério? Pregação, pastoreio, qual que é a tua pegada ali dentro? Olha, eu, como eu falei, sou formado, né, e tenho mestrado na área, então, profissionalmente, eu sempre tive essa intenção de seguir a área acadêmica. Então, a área de estar dando aula em faculdade, de ensino, esse tipo de coisa. E eu vejo que quando, né, vem para essa parte do reino, a gente acaba que entrando assim naquilo que você mais identifica. Então, eu sempre tive assim essa vontade e gostei de estar dando aula ou palestra, esse tipo de coisa. Então, quando, né, eu me converti, eu acabei me identificando bastante
com essa parte do ensino, né? De estar ali, de pregando e levando. Tanto que, né, para a gente chegar hoje nesse processo do projeto que a gente vai falar mais para frente, tem tudo a ver com isso. Então não tem muito bloqueio ou tive muita dificuldade nesse sentido de, nossa, tenho medo de falar em público, né? Eu tenho esse bloqueio, não consigo, preciso destravar. Então isso acabou que meio que fluindo naturalmente, porque já vinha dessa parte profissional. Então, tão logo nós ali estávamos no ministério na igreja, como diáconos e presbíteros, nós ali assumimos uma liderança de um ministério de intercessão. Então o negócio já foi para intercessão mesmo. Então aí nós, né, caímos de cabeça nessa parte realmente da oração, da batalha espiritual, e você ali como um líder de ministério, você tem pessoas ali com você, né? Você tem uma equipe, então você tem ali pessoas que têm que estar sendo alimentadas, treinadas dentro daquela visão da igreja, enfim. Então, se você não tem essa bagagem dificulta o processo. Ou você tem que se preparar, né, para você poder fazê-lo. Então, meio que foi natural por conta já dessa formação. Então, eu creio que, igual eu falei, né, eu não atuo mais na área, mas eu creio que Deus, ele, né, tem esse propósito. Ou seja, quando eu estava lá fazendo a minha faculdade, ele já sabia, né? Ele já sabia do hoje, né? Ele já sabia tudo que viria pela frente. Que não, né? Nós que temos a visão limitada. Então, fantástico isso, porque a gente vê que são tipo de preocupações que não precisamos ter durante o processo. Quer dizer, se preocupa com outras coisas, né? Essa parte foi meio que já vinha sendo treinada. E depois que nós saímos de lá, de Rio Claro e dessa igreja, e né, viemos aqui para Curitiba, então nós já viemos com essa missão, porque o projeto, que é esse que nós, né, vamos apresentar hoje, nós estamos aí voltado 100% nele, ele ainda não estava pronto. Ele estava em processo de término, né? Então, o livro, a história, os acontecimentos já tinham acontecido, mas faltava eu conseguir ali sentar, finalizar, a gente conseguir realmente a parte, né, toda burocrática, formal de edição, diagramação, é isso mesmo, como vai fazer e tal. Então, hoje, né, a gente se vê, por isso que a gente se intitula aqui como missionários, muito mais do que pastores, porque nós não estamos à frente de uma igreja, mas nós estamos realmente agora como família missionária, né, levando essa história, a nossa história, o nosso testemunho. Então, a gente, por isso que a gente fala que Deus faz tudo realmente perfeito, porque Ele vai trilhando o caminho, e por mais que você ache que aquilo que você está fazendo atualmente é o fim, né, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, vou ficar nesse lugar fazendo tal coisa. Não, Deus está ali com o propósito dele, então ele vai fazendo aonde... Hoje, por exemplo, a gente jamais poderia se imaginar, tanto aqui em Curitiba, quanto menos, né, com esse projeto, com o livro, enfim, são coisas inimagináveis, mas que Deus já tinha colocado no nosso coração e foi, né, proporcionando tudo aquilo que a gente precisava para que isso acontecesse. Então, hoje, com muita, né, alegria, nós estamos startando esse projeto e todo esse caminhar, né, ministerial, ele foi válido, sim, para poder nos basear e nos preparar para esse momento. Porque aí hoje, por mais que eu não seja um pastor presente ou um líder dentro de uma igreja, nós estamos indo em igrejas levar essa palavra, esse testemunho. Então, ali, se você não tem essa bagagem, como que você pode, de repente, né, conduzir ali uma palavra, um testemunho? Não é simplesmente, né, um livro, mas a gente normalmente leva uma palavra junto. Então, quer dizer, toda a bagagem preparou para esse momento que a gente está hoje vivendo. Não sabemos, né, quais são os planos aqui para frente, até onde vai isso. Mas isso é pastorear, cuidar de gente, né? É que às vezes as pessoas têm um entendimento que é só local. Pronto, eu sou pastor. Pastor, né, eu conheço gente local que não é pastor. Ele é pastor, mas não cuida de ninguém. Não é verdade? Eu conheço gente que não tem nem igreja e que cuida de gente. Esse é pastor. Sim. Né? Então, você faz o trabalho pastoral de uma maneira que tá divulgando. Mais específica, né? Sim. Porque, por exemplo, domingo mesmo agora, passado, nós estávamos numa igreja com um pastor amigo daqui, de Curitiba, e ele comentando comigo o testemunho dele de um milagre que ele também teve na parte cardiológica dele, né? E aí eu falei para ele falou assim, eu preciso fazer também um livro, porque a minha alegria maior não é só o milagre do meu coração, mas é o que aconteceu depois, porque o médico que cuidou dele, por
né, saber que foi um milagre, vivenciar aquilo com ele se converteu na igreja dele depois e ele batizou o cardiologista dele, que hoje frequenta a igreja dele. Que espetáculo. Olha que história. E eu falei, não, você tem sim que fazer. Porque o natural é o quê? É depois que isso passa, a gente não querer mais tocar no assunto. E assim, Não querer lembrar mais enterra, disso. né? Exato. Tudo isso nós estamos falando aqui. É fácil falar depois, né? Uma mãe ali quase morrendo, tendo parto, com o filho fazendo quimioterapia em outra cidade, né? Falar é fácil. Mas que administrar tudo isso. E se você não... emocional, né? Exato. Mas se a gente hoje não se propõe a trazer isso à tona e carregar, quem vai fazer? Quem vai poder falar com pais que estão passando por isso? E quantas pessoas que estão assistindo agora e estão com filho, filha, passando por esse tipo de situação. Exato. E não sabe lidar, porque o emocional, diante Desmorona. de certos diagnósticos, é muito, sabe? E tem palavras que a gente não fala, né? Você já percebeu que há um tabu, um mito? E eu não estou falando que tem que falar ou não tem, não é nem isso. Mas por quê? Porque aquilo ele te oprime, né? E nós vamos chegar já para essa parte. Então, essa situação. Eu estou lendo aqui, eu estou quietinho porque eu tô lendo, né? Deixa eu vou mandar um abraço aqui, né? Me permita, pro seu Francisco e para dona Cláudia, e o Sérgio e a Dude. Conhece? Oh, sim, Hã? os pais e os sogros. sogros. Os pais e os sogros estão assistindo, porque são peças fundamentais para a família quando passam por um diagnóstico desse. Mas vamos lá, com 3 dias, dor de cabeça. Vai levar no... Hã? Dor de barriga e febre. Dor de barriga e febre. Eu, dor de cabeça é por minha conta. Né? É que ele devia estar com dor de barriga de cabeça. Porque quem tem dor de barriga tem dor de cabeça. Então... é o seguinte, é um assunto delicado, então vamos deixar leve. Né? Mas conta como é que foi desde o diagnóstico ao projeto. Agora é com você. Joia. Exatamente. Enquanto isso, para eu cortar, você que está aí, você que está chegando agora, você que veio, hoje nós estamos com o pastor Marcelo Almeida, casado com a Kilza, pai do Lucas e da Lívia. E ele vai contar agora, a partir de agora, a gente ficou sabendo um pouco da história dele, dos desafios que eles tiveram, porém agora você vai saber uma história de superação. Sabe, uma outra parte. Todas foram superadas, desde do parto complicado, o acidente, o capotamento do carro. Mas agora é um diagnóstico que muita gente passa e muita gente morre com o diagnóstico, não da doença. Não é verdade? Tem situações que ela é opressora. Né? Então, hoje, excepcionalmente hoje, nós estamos passando gravado, eu tinha um compromisso, então nós gravamos esse episódio de hoje, ele está gravado. Então, você pode deixar teu abraço, com certeza o pastor Marcelo Aquilza e toda a família vai estar assistindo e pode responder qualquer pergunta. E se você, caso queira entrar em contato com ele, qual que é o arroba dele? Está escrito ali, ó, aqui embaixo, ó, pum. Pastor Marcelo Almeida, arroba Uma Jornada de Fé. Arroba Uma Jornada de Fé. Você entra lá no Instagram deles, tem o DM ali, manda uma mensagem, curte, compartilha, segue eles. Eles não estão atrás de seguidores, não é isso. Mas é que às vezes para você ficar sabendo como é que foi passo a passo de tudo que eles passaram. Outra coisa, compartilha esse vídeo, porque você vai surpreender o que Deus vai mudar na tua vida através disso. Bora lá? Vamos lá. É contigo. E essa é uma dúvida que a gente sempre, né, recebe das pessoas que vêm até nossos familiares, pai e mãe. Mas como vocês descobriram? Como que foi a descoberta? E realmente foi isso, né? Alguns dias ali persistindo, né, a dor de barriga e a febre. Então, 1 dia, 2 dias, o diagnóstico de virose, que é o que normalmente, né, vem por esse quadro. Mas no 3º dia, persistindo, não baixando essa febre, uma luz, né, se acendeu de alerta. E aí nós, né, conseguimos,
por uma médica amiga da família, fazer um pré-diagnóstico e perceber algumas alterações e encaminhar para exames específicos. E aí, tão logo fizemos esses exames de urina, de sangue, no dia seguinte, já tínhamos ali praticamente uma confirmação de um quadro de leucemia, né? E ele 6 anos e meio. Ele estava, na verdade, ele já estava ali com 7 anos nessa fase. E uma criança saudável, como qualquer outra. Praticava esportes, né? 100% saudável. A gente tinha academia, ele praticava esportes, aulas com crianças, enfim, como qualquer outra. Então, e veio. E as pessoas perguntam, né? Nossa, mas isso tem a ver com o quê? É genético? É herança né? Alimentação? E a própria médica nos instruiu na época do hospital que são N fatores, né? Uma dezena de fatores que combinam. Então, não tem como saber e não tem o que fazer para evitar. Então, a médica nos acalmou nesse sentido, né? Não tinha o que vocês fizessem para que isso não tivesse acontecido. Porque são N fatores que combinam e se associam e se somam e acontecem o diagnóstico, assim como os vários tipos que existem de leucemias, de acordo com a idade da criança, enfim. Então, tão logo isso foi descoberto ali, já 1, 2, 3 dias, já estávamos no quarto no hospital. Já fomos encaminhados lá para Jaú na época, porque tinha um médico lá de Rio Claro que já havia trabalhado no hospital oncológico lá de Jaú. Então, ele já conhecia a médica, a equipe, ele já encaminhou os exames do Lucas, falou, olha, amanhã cedo, 6 horas, estejam lá em Jaú para o Lucas dar entrada no hospital. Já falei com a médica, já enviei os exames dele e era uma situação muito delicada. Apesar de ser pouquíssimo tempo, 1, 2, 3 dias ali praticamente, se passasse mais uns 2, talvez o Lucas não estaria vivo. Que isso? De tamanha agressividade que estava, né, essa tomada das células dele. Então... Só para eu entender, eu tô fazendo pergunta como leigo mesmo, e muita gente às vezes tem a mesma curiosidade. A leucemia, o que ela é? Quais são não sei se ela tem sintomas, embora você tem como que você acho que ficou expert no assunto, né? A gente aprende por tabela, né? Porque a leucemia em si, ela existem, né? O câncer que ele é localizado, que as pessoas já conhecem, que é quando teve na cabeça, teve na perna, enfim. Sim. E a leucemia é ela que acontece dentro do osso, na medula. Então, ali você tem a produção das células vermelhas naturais nossa, que é que traz a oxigenação para o corpo, para as células, e começa a se produzir uma célula branca, que é chamada de blasto. Ele não tem função nenhuma para o organismo. Ele é um neutro. Aí é o problema. Ele não serve para nada e começa a se multiplicar. E começa a tomar o lugar das vermelhas, que tem a função. Então, consequentemente, o corpo vai espalhando essa célula branca, tomando o organismo e acabando com a vermelha. Aí a imunidade vai lá para baixo. Então, existem outros sintomas, como às vezes mancha na pele da criança, começa a passar umas manchas localizadas, fraqueza. Mas no caso do Lucas não foi. Foi a dor de barriga e a febre que estava ali, né? E quando foi apalpado pela médica, percebeu, né, os gânglios dele ativados, o baço um pouco inchado. Então, sabia-se que um quadro de infecção muito alto estava acontecendo e o organismo tentando dar conta disso. Então, a leucemia ela acontece dentro da medula, dentro dos ossos, né? Onde vai ter a produção e vai para todo o organismo. Então, está ali dentro da medula. Não tem o foco localizado. E nem um sintoma, né, que fala, pô, isso parece... Isso. Não existe esse sintoma. Você tem N, porque ele vai mexer com na produção, todo. mexe com o organismo todo. Isso. Que maluquice, hein? E de criança que... E aí, dado o diagnóstico, da onde você parou ali, eu fiz só o parênteses aí para saber um pouco mais. Porque às vezes tem gente em casa achando que é um sintoma, né? Exato. Uma dor ali em tal lugar. Sim, exato. E só temos essa consciência depois que você passa realmente conhece. Então as pessoas não têm essa informação, é comum. Então logo nós chegamos no hospital no dia seguinte, o Lucas já foi para o centro cirúrgico para fazer a coleta, para poder identificar que tipo de leucemia que é, né? Aí a médica poder sentar com a gente e explicar, tem vários tipos. Então. Isso, tem vários tipos, né? Então, no caso, a dele é essa linfoblástica, que chamava, né? E tem alguns tipos. Então, a primeira coisa, vai para o centro cirúrgico, faz uma coleta desse material
é enviado para vários laboratórios, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, e aí volta com esse diagnóstico do tipo, tudo certinho, para poder saber o que é, como vai ser tratado, né? E no caso do Lucas, essa leucemia, eles seguem o hospital um protocolo por 2 anos, ininterruptos. Então, independe se ele vai precisar de transplante, se não vai, se curou com 1 mês, 6 meses, não importa. O protocolo ele segue por até 2 anos sem parar. Faz todo o protocolo. Ou seja, o que é o protocolo? É tomar toda a quimioterapia, todo o ciclo. E é muito agressivo? Total. A gente fala que as crianças elas sobrevivem à quimioterapia, porque é um bombardeio, né? Numa criança. Infelizmente, ainda não se há essa forma do bombardeio localizado, né? Por isso de perder cabelo, Por quê? Porque ataca da quimioterapia, ela vai para todo o organismo. Então, ela vai atacar a parte ruim, mas também vai pegar as células boas, né? Meu Deus. E normais. Então, uma coisa que acontecia rotineiramente lá no hospital é o quê? O Lucas internava para um ciclo de quimioterapia. Então, ele ficava ali por 7 dias, por exemplo, tomando a quimioterapia todos os dias, por N formas, ou era via oral, ou era pelo soro, né, pelo soro ali, ou ia para o centro cirúrgico, aplicar a quimioterapia direto na medula dele, ia lá e, né, fazia como se fosse a hack, né, fez dezenas de vezes isso. E aí, quando acabou esse protocolo de 7 dias... Toda semana? Todo mês? Então, direto. Por exemplo, um ciclo são... Todo dia? Todo dia. Todo dia. Por isso que eu falo, é um bombardeio. Sem parar. 7 dias bombardeando a criança de toda essa forma. Ou é comprimido, ou é o soro 24 horas, tira, põe outro, comprimido, vai para o centro cirúrgico. Então, são 7 dias ali de bombardeios, né, contínuo. Aí, terminou. Você vai para casa, por exemplo, vai ter, né, uma alta ali de 2, 3 dias para recuperar. Mas o que acontece? Às vezes a criança tem o efeito colateral de toda essa quimioterapia. E aí vem uma febre. Se acontecer isso, faz a mala e volta para o hospital, né? Aí faz uma bateria de exames para ver se realmente é só uma consequência da quimioterapia. E aí inicia-se, né, o tratamento agora do efeito colateral. E aí antibiótico todos os dias, fica mais 5, 7 dias tratando o efeito. Aí, legal, sobreviveu, recuperou, né? Pode ir para casa. Chega em casa, dá mais 2, 3 dias, é a data do próximo ciclo de quimioterapia. Então, vamos voltar lá para fazer mais 7 dias. Tá aparentemente recuperando fisicamente Já vem e emocionalmente, né? Porque para a criança, eu acho que ela... Criança nasceu pra correr, né? Sim. Pra fazer, daí tá fora do... Você privar, uma vida totalmente privada, né? E aí fica todo mundo doente, né? Como diz os pais, toda a família, né? A família toda, envolve todos, né? Então, essas indas e vindas, e a gente estava ali num período onde, né? Como eu comentei, no diagnóstico, a Kilza estava grávida, de 7 meses da Lívia, quando foi o diagnóstico. Então, sabia que dali 2 meses ia haver toda uma demanda de cuidado da mãe com a filha. E aí eu optei, né? E nós decidimos como família. Não, a prioridade não são nossos filhos. Então, eu vou abrir mão de toda a minha parte profissional. Vou cuidar do Lucas, porque sabia que ia iniciar essas indas e vindas por no mínimo 2 anos. E ela com a nenê. Então, né? Vamos priorizar os nossos filhos. E Deus cuida do resto. Glória a Deus que Ele cuida, né? Porque, meu Deus do céu... Você abre... Muda a vida, né? Total. Mas a nossa época, né? O videocassete, a pessoa não é da minha época. O que não é? Mas a gente fala, né? O pessoal mais novo entender pelo menos o DVD. Então é como se apertasse, tirasse a sua vida e colocasse uma outra e desse o play, porque assim, mudou totalmente. Mudou a trilha sonora, né? Total. Então você não sabe se tá chovendo, se tá tendo guerra, se mudou o presidente. E você entra no tal do hiperfoco, né? Você foca naquela situação ali. E fica morando dentro do né? hospital. Né? Você não vê a luz do dia, às vezes. E daí, muita gente não vê. E graças a Deus, às vezes o Senhor dá certas condições, mas você mexe no teu financeiro. Você mexe no teu estilo de vida.
É muita coisa, né? Tudo. E automaticamente, você como pai, como mãe, você fala, pô, será que vai ter? Daí é mais coisas envolvidas do que Sim. emocionalmente Não, falando. total. Eu tô falando do emocional. Muito. Arrebenta, né? Que é o que a gente fala. E muita gente, nesse momento, como você falou, né? Tá passando por uma situação dessa e a pessoa realmente desmorona, porque é muita coisa. Então, até como você citou E aquela aí... situação do vou perder, eu acho que isso é um negócio que atemoriza, aterroriza, Sim. agoniza. Eu acho que ele vai para uma dimensão emocional. Sim, total. Que- E você não sabe o que você faz. Você se E vira você pro vê tua médico... impotência. Você vira pro médico e fala, o que precisa pra curar meu filho? Quer pegar minha casa, meu carro? Pode pegar, vende tudo, paga onde? Pra onde nós vamos? Onde paga? Tipo assim, é o que a gente quer resolver. E aí você não quer mais saber de nada, então você E perde diante totalmente... E diante disso você vê a impotência, né? Total, e inclusive da pessoa falar assim, ó, não tem o que fazer. Não é dinheiro que vai... E aí a medicina, eu não estou nem para criticar, muitas vezes elas não têm muita misericórdia nas conversas, né? Muito agressivo, né? Sim, frio, né? Completamente Totalmente neutro. E a gente até comenta, porque o Lucas se tratou lá em Jaú, e Jaú é um hospital, né, público, e a gente fala, foi magnífico, né? Nunca nos faltou nada por falar, né? É público o tratamento, muito pelo contrário. Até conversávamos com famílias que estavam ali com plano particular, e às vezes até via a desvantagem para uma liberação de um exame, por exemplo. Que aí o particular depende, às vezes, de uma auditoria, de liberação, demora. E o SUS não. Precisou, já foi lá, aprovou, liberou, já está no centro cirúrgico. Então, isso aí funciona, graças a Deus. Então, nunca faltou nada, desde medicação, tratamento em si. E lá em Jaú, Rio Claro, existe um hospital como tem aqui o Erasto? Então, aqui Especialidade? nós não entramos ainda a fundo, que é o nosso próximo passo agora é estar indo no Erasto e no Pequeno Príncipe. Mas isso já na intenção do projeto, né? Isso, mas nós não conhecemos o hospital em si, essa funcionalidade, né? Mas Jaú, no caso, que foi onde o Lucas se tratou, que fica uns 200 quilômetros lá de Rio Claro, ele é referência da oncologia. Não especificamente pediátrica, mas da oncologia. Geral. Tanto que o hospital ele é muito grande. O que o Erasto aqui, ele é referência também. E ele tem o Isso. Erastinho. Isso. Né? Então, eu sei que, como capelão, às vezes eu entrei ali, eu acho de uma sensibilidade Muito. os profissionais daquele hospital que não é todo lugar que a gente vê isso. Então, do tratamento, eu só tenho elogios a tecer aos funcionários ali, desde da porta, quem está na porta. Recebendo. Sabe? E pensar que a gente fala, né? Às vezes a gente, na rotina normal de trabalho, se queixa por acordar, às vezes, uma segunda-feira cedo com chuva. Sim. E a gente que vivenciou ali, estar chegando no hospital e a gente imaginar, e essa é a rotina, todos os dias, 5:30 da manhã, tá lotado de vans que vêm de N cidades. E aí, Jaú é Jaú, Campinas é Campinas, Barretos, Curitiba, enfim, que são referências. São centenas de pessoas que saem de madrugada da sua casa, todos os dias, e estão chegando ali por volta de 5:30, 6 horas, para passar por uma triagem, para ir para uma consulta, uma quimioterapia, às vezes, um raio-x, enfim. Então, quando você está ali, você olha aquele lugar e vê aquela, né, mais de 100 pessoas, e aí não é só pediátrico, os adultos. Ali depois as crianças vão para a ala pediátrica, mas ali é toda essa parte de tratamento, de peles, tecidos, então você vê, né, tudo. E aí você fala assim, nossa, né? Hoje você pensa assim, né, Deus, só me dá saúde para poder trabalhar, ou acordar, ou me queixar, né? Jamais, né? Porque quantas vezes lá eu gostaria de poder, né, estar, vamos supor, tendo uma rotina como a de hoje, ou aquela que as pessoas estão tendo. E estão reclamando. E naquele momento você está totalmente privado de ter, porque você não pode mais ter a sua rotina. Não tem como, é imprevisível. Então, daqui 3 dias... você vai estar na sua casa? Eu não sei quando eu vou para casa. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar em casa e não sei quando eu volto. Você não tem mais controle de nada. Então, você né? não tem mais esse controle. Se você perde essa liberdade, é algo que é, assim, transformador na nossa vida, né? Rapaz... Forte demais, hein?
Diagnosticado. Mas vai lá, vai falando lá que E isso aí é porque difícil até de perguntar algumas coisas. e essa ficha só cai depois, né? Porque a gente fala, então, porque a pessoa pensa assim, tá, passou, né? E aí, você tá vivendo as 1000 maravilhas agora, né? Lógico que não, todo mundo tem suas lutas, Sim. né? Todo mundo tem as suas dificuldades, mas depois que você passa por situações como essa, a gente começa a ver por outra ótica. Valorizar outras coisas. Começar né? E aí deixar de reclamar por E certas coisas. Eu vou te falar uma coisa, eu tô careca de falar isso que eu vou falar agora. Às vezes a gente reclama, tem uma coisa de reclamar pelo que a gente não tem e não celebra pelo que a gente tem. Exato. Sabe, eu acho que essas coisas aí na vida faz a gente olhar mais e falar, pô, obrigado, Senhor, por ter uma roupa, eu tenho uma casa, eu tô tomando uma água, enquanto, sei lá, tem gente que não pode tomar. E às vezes o ter é ter um ao outro. É, Porque de repente você nunca sabe quando que você, né, Exatamente. sai de casa e não volta. exatamente. Ou o marido sai, ou a esposa sai, ou acontece alguma coisa com foi o filho. último, você não sabe quando vai ser o último tchau? Exatamente. O último beijo, a última qualquer coisa. Né? Exatamente. Então, e o interessante que, né, complementa tudo que nós falamos, que Deus, quando já colocou esse período, estávamos ali nesse hospital com o diagnóstico, Ele já colocou no meu coração isso muito claro, tipo assim, vai anotando tudo. Vai anotando tudo que for acontecendo. Então, como eu estava lá como família, que usa grávida, a gente dava preferência para ela ficar no quarto com o Lucas como acompanhante, né? Mesmo porque eu estava grávida, qualquer coisa, pelo menos tem médico aqui. E eu acabava indo para a casa de apoio, né? Que fica ali ao lado, ali com aquela casa do Ronald McDonald's, né? Que é o Mac Lanche Feliz, o dia do Lanche Feliz e tal. Então, essa casa ela existe sim, ela é muito valiosa e real. E dá um suporte magnífico para as famílias que estão, né, precisando ficar em algum lugar. E ali eu ficava, e ali foi onde eu comecei a anotar. Então eu ia anotando tudo que foi acontecendo, né, dia a dia, até onde eu consegui, porque a avalanche de acontecimentos, ela, né, atropela a gente, e aí em um certo momento eu perdi essa, né, a sequência, mas tudo isso passando, ao sentar e começar realmente a escrever, Deus foi trazendo todos os detalhes, né, detalhes assim muito específicos, porque além de todo, né, a dor e os desafios e esses obstáculos que a gente passa, natural de qualquer tratamento, né, quanto mais um oncológico infantil, mas a questão também boa, teve muitos momentos felizes, teve muito momento ali que a gente experimentou milagre realmente ali na nossa frente. Então, né, no livro a gente vai contando esses detalhes porque realmente foram milagres, né? Milagres de visão de anjos dentro do hospital, de procedimentos de UTI sendo feita dentro de um quarto comum, sem aparelhagem e nada mais, e dá tudo certo, graças a Deus. Você presenciou isso? Isso foi feito, isso aconteceu com o Lucas. Então conta aí, né? Isso aconteceu com... Pô, né? tá na hora de contar, Guilherme? Isso aconteceu com o Lucas, Porque né? a esposa que segue a esposa do pastor Marcelo tá aqui, a Kilza. E é ela que vai dando, ela é a coach dele. Ela vai treinando, fala isso agora. Ah, não, agora não, pera, daqui Agora 5 volta. minutos. Vai lá. Então conta pra nós. Então, uma das N situações que nós vivenciamos lá foi essa, né, de um procedimento, e aí no livro a gente explica certinho o que aconteceu, mas resumindo, o Lucas estava muito debilitado e precisava de uma transfusão de sangue ali urgente. Só que era uma sexta-feira à noite, então não tinha como fazê-la, porque ele estava com os batimentos cardíacos dele alterados, porque ele estava, né, com uma anemia profunda. Subiu o batimento cardíaco dele. Se fosse transfundir e aumentar mais ainda, então não pode transfundir com batimento alto, porque ele já sobe normalmente. Sim. E aí, né, num caso desse, o que se faz normalmente é ir para uma UTI e dar aquele choque no coração, que faz com medicamento para, tipo assim, né, dar o choque, ele vai parar e vai voltar no batimento regular, né? Mas e se dá alguma complicação? Por isso que é feito uma UTI. Só que era uma sexta-feira à noite. Nós não tínhamos tempo hábil para isso. A médica falou, não vai dar tempo, pai. Então vai ser feito aqui no quarto do hospital. Então não foi feito numa UTI. Não foi feito com uma equipe, com aparelhos. Foi feito no quarto. E graças a Deus deu tudo certo.
Quer dizer, então ali era mais um milagre que nós vivenciamos ali, onde foi feito, né, o procedimento e foi normalizado o batimento dele sem nenhuma complicação. E aí ele pôde ser transfundido e receber o sangue que ele precisava e tal. Então, né, era um contexto, que é uma história um pouco maior, mas ela está contadinha no livro, mas basicamente é isso. Um procedimento de UTI foi feito dentro do quarto. E o anjo? Né? Qual que é a história do anjo? Então, e a gente até intitula no livro, nós encontramos alguns anjos nessa história. Porque não sei se você vai querer falar também. Então... Porque eu vou deixar para quem quiser saber a história do anjo comprar o livro. Dá só... Mas nós temos pelo menos, assim, que eu me lembro rapidamente, pelo menos umas 3 situações que a gente cita no livro de anjos que apareceram, seja o anjo do Senhor, e sejam pessoas que foram usadas como anjo naquele momento, porque elas foram imprescindíveis. Elas apareceram no lugar certo, na hora certa, para nos falar a coisa que precisávamos ouvir. Então, ali como mensageiros realmente de Deus, para nos acalmar naquele momento. E situações que, né, poderia culminar ali na morte do Lucas, né? E vocês passaram, então, pelo que eu realmente entendo, vocês passaram momentos de quase morte iminentemente, todo momento. Né, era qualquer hora vem uma notícia ruim. Essa é a rotina do hospital oncológico. Enquanto um quarto comemora, às vezes, uma cura, o outro está, né, fazendo o velório do filho. Essa é a rotina diária do hospital oncológico infantil, como um oncológico comum também. Como qualquer hospital, né? Como qualquer hospital. Né? Mas ali é assim, muito... então você fica... Exatamente. Você vive nessa tensão? Diária. Diária. Então, se não é essas pílulas, né, que a gente fala, milagrosas, que o Senhor vem ali e vai nos mostrando que, ó, tô aqui, né, tô com vocês aqui, né, e aí você vai se fortalecendo nisso. Então, a Kilza, que é a minha esposa, ela teve a visão de um anjo dentro do quarto, aonde o Lucas depois ele confirma e ele acorda no dia seguinte e fala que ele viu também, né, e numa situação, assim, muito dramática, que foi a primeira noite no hospital. A primeira noite. Chegou, internou, foi pro quarto, lá pro isolamento, onde ele ficou para iniciar o tratamento. Naquela noite, uma criança do quarto ao lado falece. Né? Então, você imagina a mãe grávida, com o filho no quarto, que é a Kilza, chegando, não sabendo nem o que vai se passar, como vai ser, o que está por vir. E uma situação dessa acontecer ali à noite. E naquela mesma noite foi aonde ela teve essa visão do anjo dentro do quarto. Né? Num piscar de olhos dela ali, ela viu um anjo cuidando do Lucas, né? E então logo ele sumiu ali em fração de segundos, né? Nesse sentido de, né, estou aqui com vocês, né? E outras situações que estão aí no livro. Quanto tempo demorou o tratamento do Lucas? Então, o Lucas, com 6 meses de quimioterapia, a doença dele zerou, né? Ele estava praticamente ali curado. Porém, independente disso... Mas você está contando toda essa história aí, foi essas loucuras, tudo foi 6 meses, um período... Não. Isso aí dentro dos 2 anos. Quase morte, coisa e tal. Dentro dos 2 anos de quimioterapia ininterrupta, né? Porque o protocolo de 2 anos, então, vamos dizer, nessa fase desses 2 anos, é esse canal aberto que você tem de todos esses problemas. Esse enfraquecimento. De efeito colateral, e é aí que as crianças, às vezes, realmente, né, morrem por conta de uma complicação, tá muito debilitada. São 2 anos de janela aberta. Que isso. Né? Que você fala, muito... Como diz, você já tem o diagnóstico zerado. Isso. E você corre risco porque você está mexendo... Porque a quimio não para. Vamos pensar, né? Com 6 meses ali você está curado, mas você vai ter mais 1 ano e meio de quimioterapia sem parar. Com todo efeito colateral e etc, né? Então, esses 2 anos é ininterruptos. Passou os 2 anos, acabou ali o 2º ano, você tem praticamente mais 1, que é onde vai espaçando a medicação, mas via oral. O tal do desmame daí. Isso, via oral, volta, leva para casa, vai tomando. Então, são os efeitos muito menos agressivos, né? Mas 2 anos ali é o bombardeio tenso. Pura. Total. Tá, e vamos pro desenrolar disso aí. E aí? Fala aí como é que foi. Eu tô tenso aqui. Eu não consigo nem olhar pro lado aqui. Porque não é só eu. Tem gente aí em casa que tá esperançoso através da vida de vocês. Com certeza. Sabe? E deixa eu ser profeta. Vai dar certo.
vai dar certo. Tenha fé. Amém. E o Lucas, zerado, ele não precisou, então, do transplante, né? Entrar na fila de transplante, porque aí estava zerado, não voltou e permaneceu. Mas ele, né? Então, foi os 2 anos ali de tratamento, depois fez todo esse desmame e a parte ali, às vezes, de radioterapia e tal, nesse 3º ano. E depois você vai fazendo somente consultas, né, espaçadas para retorno, para fazer um acompanhamento médico, né, de exame de sangue e tal. Deu Então, cuidados mesmo, né? Isso. Então, o Lucas está, né, esse ano, agora, em setembro, ele vai completar 17 anos. Aleluia. 17 anos. Na época ele estava com 8, né? Então, já são aí quase 9, porque a Lívia fez 9, ela estava na barriga da mãe, né? E... Só que nós, né, passamos por toda essa tormenta e aí a vida foi voltando à sua rotina depois desses anos, né, e toda, porque... E sempre pisando em ovos, porque Isso, parece exato. que a rotina não volta, né? Aí Pô, você vai será que dá para ir? Exato. Uhum. Eu tentei voltar ao trabalho nessa área que eu fazia, e aí comecei a trabalhar, e aí aconteceu uma situação, tive que voltar para o hospital. Então, aí você fala, não adianta. Você acha que você já pode ter a rotina, ainda não é a hora. Aí você abre mão e continua, não, vamos, né, priorizar. Mas, né, você citou ali, agradecendo aos nossos pais, os sogros, quer dizer, a família é fundamental nessa hora, porque eles nos deram esse respaldo de, olha, cuida dos seus filhos e deixa que o resto a gente corre atrás. Então, a cidade de Rio Claro, que tem ali 220 mil habitantes, ela se mobilizou. Foram feitas campanhas, bingos, eventos musicais, pessoas que a gente nem conhecia foram se mobilizando com a causa. Então, foram levantados recursos que nos mantiveram pelos esses 2, 3 anos sem faltar nada. Nada. Glória a Deus, hein? Nada. Né? E então, graças ao que? A essa estrutura. Você comentou como que a pessoa está passando por isso às vezes, né? Então, ela tem sim que se estruturar. Não é simplesmente, né, vai para o hospital e vamos ver. Se você não tiver essa estrutura, não tiver realmente aí pessoas, né, junto de você, independente se é pai, mãe, sogro, sogra, primo, tio, amigos, enfim. Mas precisa sim ter essa estrutura para que realmente você possa ali dar, né, esse devido cuidado. E tão logo tudo passou e aí realmente as coisas foram voltando ao seu eixo natural, né, da rotina, a gente começou a ser cobrado por Deus mesmo, né? Tipo, e o livro agora? Né? Lembra que eu falei? Né? Porque não parou aí, né? Não foi tudo isso em vão. Sim. Né? E por mais que, né? Por toda a luta que nós tivemos, dificuldades, mas conseguimos, né? Aí... Tá, me conta, eu preciso saber uma coisa antes de da gente chegar pro livro, só para dar uma concluída nisso aqui. Qual que foi a hora, nesses 2 anos, quase 3, conforme a Kilza falou, qual foi a hora que você pega e faz assim... Sabe, porque teve o momento, tipo, acabou todas as medicações, os medos, as inseguranças. Teve essa hora? Você consegue identificar essa hora? Então, eu acho que de cair a ficha, assim, você fala assim, ai... Né, vencemos, é justamente a hora que você tem a alta do hospital. De tipo assim, ó, pai, acabou o tratamento, acabou a medicação. Se o seu filho amanhã tiver febre, você vai para o hospital com ele. Porque ele vai ter febre como qualquer outra criança, de qualquer outro motivo. Esquece leucemia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então ele pode ter qualquer outra coisa. Então esse momento, ele é realmente aquela coisa de... né? Mas durante o tratamento... Somente a gente tem os micro momentos de alívio, sim, que o vai para casa. Cara, o momento mais sonhado você nunca sabe quando é a sua alta. A alta não é programada. Então, todos os dias, a médica e os enfermeiros passam no quarto em visita. Todos os dias. A gente é acordado com aquela luz acendendo, 7 horas, com o médico e enfermeiro entrando e fazendo a visita diária em todos os quartos. Então, é a condição dos exames do seu filho que vai ditar se ele vai poder ir hoje para casa ou não. Você não sabe quando é. Nunca sabe. Você nunca sabia quando você ia embora para casa. E aí, quando eu chegava naquele momento, assim, pai, tá tudo bem? Estamos só esperando o resultado do hemograma aqui. Se der tudo em ordem, vocês estão de alta, tá? Nossa, você fala, meu, que sonho. Obrigado, Senhor.
Né? E aí, ó, pode ir para casa. Então, ligar, chamar, que tenha, né, o grupo de apoio lá em Rio Claro também, que é o GAC, né, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, que é uma instituição também 100% beneficente. Foi, assim, imprescindível, porque eles nos levavam e nos traziam, né, sem cobrar um tostão. Eles também vivem de doações e dão essa condição para as famílias, né? Então, eles têm lá 3 doblôs e elas ficam todos os dias, vão lá para Campinas, para Jaú e tal. E aí a gente ligava e, olha, tem como nos buscar? Ah, tem sim. Então, vai sair daqui o motorista, vai buscar vocês aí. O motorista ia, buscava, porque é isso que você fala. Envolve toda essa parte. Imagina se financeiramente eu tivesse com arcar com despesas de viagem, de idas e vindas. Quer dizer, ó, imagina você feliz por poder ir embora para casa, mas preocupado em como é que você vai. Você não tem carro, como vai fazer com combustível, com pedágio, com almoço. E isso é idas e vindas. Tem momentos da quimioterapia que você só vai no hospital tomar e volta. Então, teve semanas a gente, por exemplo, segunda-feira, vai, toma quimio, volta. Terça, vai, toma e volta. Quarta, quinta, 4, 5 viagens na semana. É forte, hein? Mas deixa eu te fazer um pedido. Uma pergunta, eu não sei como fazer isso. Mas, para quem está passando por isso, qual que é a tua palavra de apoio, de afirmação? Porque muita gente não tem o mesmo apoio, a mesma estrutura que vocês tiveram. Por qualquer que seja a razão, não estamos culpando ninguém. Mas, às vezes, uma pessoa com o mínimo da instrução, com o máximo do medo, ela se... Sabe, ela só vai... ela só vai e volta. Sabe como é que é? A pessoa fica engessada. Fala aqui pro pai, pra mãe, pra avó, pro vô, porque aquilo que a família fica toda doente, né? Né? Qual que é a tua palavra eu sei que tem uma palavra boa, vai lá. Né? Eu vejo assim, pastor, eu acho que tem muito mais a ver com a nossa atitude diante da situação. Porque tudo isso que nós comentamos de coisas que foram feitas, de instituições, de coisas que nos ajudavam, nós não tínhamos isso. Isso não estava previamente... Não sabíamos nem que existia esse tipo de coisa. Mas no momento de chegada de um diagnóstico e de saber aquilo que talvez viria pela frente, entendendo que como serão meus próximos 2 anos, é aí que vem, porque a gente acha que é de praxe falar assim, um pai e a mãe abandonar tudo para cuidar dos filhos, qualquer um faria isso. Infelizmente, não. E nós vivenciamos isso no hospital também. Nós víamos famílias onde a avó estava acompanhando a criança. Mas por que a avó? Cadê o pai e a mãe? Eles trabalham e não podem vir. E não estou falando que é errado e certo. Mas a partir do momento que nós entendemos qual era a nossa prioridade e colocamos eles, os filhos, como total, e o Lucas, tipo assim, acho que houver. A prioridade é a gente fazer o possível que nós pudermos, tudo que nós pudermos por ele. E aí colocar isso diante de Deus. Então eu vejo que a chave da questão foi a oração que nós fizemos para Deus. De chegar como família e falar, Senhor, olha, eu não sei como vai ser. Nós não temos nada a oferecer o que pode ser feito. Se tivéssemos, faríamos, né? Se R$1 milhão resolvesse, mesmo não tendo, a gente ia dar um jeito. Mas não era isso. Mas a nossa atitude de colocar diante dele a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, reconhecendo isso, mas pedindo e clamando a ele para que ele intervesse nessa situação. E aí que eu acho que a coisa vira, porque é aí que Deus traz na dependência, né? A situação, a entidade, os acontecimentos, porque foi pessoas que nós nem conhecíamos, faziam aniversário e falavam assim, olha, eu não quero presente, tá? Traga um dinheiro no envelope que a gente vai dar para uma família que está lá com o filho no hospital. Eu não me conhecia. Que isso, hein? O brasileiro é muito bom, né? Você entendeu? Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Então, independente daquilo que a pessoa esteja passando, e por mais impossível ou desafiadora que possa ser essa situação, né, eu acho que o ponto-chave tem esse momento de intimidade com Deus. Da sua forma, da sua maneira, mas tem esse tempinho de conversa direta com o Pai. E coloca diante dele tudo isso. Do seu coração, das suas fraquezas. Com certeza, ele vai estar agindo ali e fazendo o sobrenatural para que a pessoa possa realmente saber que
Assim como nós temos N situações no livro, as pessoas vão ver também que algumas coisas vão acontecer e você vai falar assim, nossa, se não fosse Deus, não tinha como isso aqui acontecer. Aí ele vai mostrando pra gente cada uma das situações. E elas vão acontecendo. Bom, agora a gente vai. Eu acho que, veja aí, que agora a gente vai. Então você viu a história de um homem, de uma família, que estava tudo bem, no ministério tudo bem, indo por amor, e de repente vem uma tempestade sobre a vida deles e da família. E daí você viu uma história de superação. Daí vem um propósito. Falou, poxa vida, vamos curar pessoas? Porque eu gostei. Tem um livro aqui, vou falar dele, vou falar do título, que eu acho fantástico esse título aqui. Só pode ter sido de Deus, né? Além do diagnóstico. Meu, eu sou um cara, e eu não quero falar me achando, mas eu só acredito em Deus. Você pode ser advogado e falar, a tua causa está com essa situação. Você pode ser um médico e falar, o diagnóstico é esse. Eu vou além do diagnóstico, porque a última palavra é dele. Né? E glória a Deus se fez. Então, Deus te deu isso aqui, você naqueles momentos de dor, em algum momento para e outro momento retorna, porque o Senhor falou assim, agora vamos curar almas, vamos curar vidas, vamos curar pessoas, vamos encorajar. Algumas histórias não se explicam pela lógica, essa se explica pelo milagre, é o que está escrito aqui. Né? Fala um pouco desse projeto aí, tem nome esse projeto? Exato. Não, o projeto é realmente o livro, né? Ele é o projeto porque nós colocamos aí, e é um livro relativamente, né? Ele é fininho, ele é curto, porque aqui não existe ficção e romance, e nem personagens criados para uma história, para poder aí encher as páginas. É realmente esse propósito, da gente poder, a pessoa que vai estar lendo, ela está dentro do hospital. Então, o nosso projeto é distribuir gratuitamente para as famílias que estão em tratamento nos hospitais oncológicos. Certo. Né? E se assim Deus permitir, de todo o Brasil. Porque como nós temos referências aqui em Curitiba, como eu citei, nós temos em Jaú, nós temos Campinas com o Boldrini, temos em Barretos, temos em São Paulo, enfim, tem N, né, unidades. E aí a gente quer o quê? Levar essa gota de esperança, essa história. Então a gente inicia o livro contando como foi o diagnóstico do Lucas, como foi essa chegada ao hospital, como foi o tratamento, como nós, como família, né, recebemos esse diagnóstico e o que fizemos, para que a pessoa que esteja lendo, que está ali com o seu filho, enfim, a pessoa que está ali como acompanhante no hospital, ela possa se identificar, porque ela vai se ver nessa história. Ela vai estar passando pela situação de alguém que passou. Né? E nós temos as diversidades e as dificuldades aqui contadas, mas temos os milagres também. Né? Então, que ela possa ali olhar e falar assim, se o Deus é o mesmo e fez pelo Lucas, ele pode fazer pelo meu filho e pela minha filha, e com certeza também o fará. Né? E assim que nós terminamos o livro, entrou o nosso desafio. E agora para imprimir esse livro, né, que tem esse custo? Então, nós começamos a contatar empresas lá de Rio Claro, que participaram conosco na época e conhecem, né, o Lucas e a história, para poder levantar ali alguns recursos como patrocinadores para fazer o primeiro lote de impressão. Conseguimos alguns patrocinadores, já estão no livro aqui, esses patrocinadores, né, eternizados no livro, porque foi de fundamental a ajuda deles para poder sair do papel. E fizemos a primeira tiragem de 200 exemplares. E nós estamos agora com esse propósito de levar esse projeto como missionários. Então, para a gente poder fazer esse projeto andar, nós estamos indo em igrejas, né, levando o testemunho, né, essa palavra de fé, do além do diagnóstico, né, o propósito que envolve toda a jornada. E estamos vendendo o livro. Né, por R$30 a pessoa compra o livro e a gente consegue imprimir mais, porque nós sabemos que a demanda do hospital é muito mais alta. Então, nós estamos agora fazendo contato com os hospitais, lá de Jaú, aqui do Pequeno Príncipe, do Erasto, para poder viabilizar a parte formal de entrar lá e levá-los, né? Mas, para isso, a gente precisa estar fazendo mais livros. Tá, esse é o projeto. Deixa eu dar uma olhada se eu entendi aqui.
E daí, se eu tiver certo, vocês me ajudam aí, né? Esse livro aqui, para o interno, é de graça. É de graça. Maravilha. Então, mais ou menos como eu entendi. Você, eu quero ler, mas graças a Deus eu estou bem. Você paga R$30. E com R$30, ele vai imprimir mais. 3 famílias vão ser abençoadas. Exatamente. Então, é para dar. Mas só que quando você está comprando, você não está comprando. Você está investindo, você está reinvestindo para que ele imprima mais livros. Agora, você, que é empresário, ou não precisa nem ser empresário, mas tem uma vida financeira interessante, ou não precisa ter uma vida financeira interessante, mas tem um coração. E falou, Marcelo, eu quero te dar 1.000 para você. Eu quero te dar 500, eu quero te dar 300. Não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de semente. Exato. Não é verdade? Eu quero semear, porque eu sei que você vai ali no Irasto, eu sei que você vai voltar lá em Jaú, né? E você vai semear, não só semear esperança, semear fé, porque eu não estou dizendo que com isso as coisas não possam, nem tudo dá certo, mas a vontade de Deus se cumpre. Exato. Não é verdade? E eu quero... Eu estou me contradizendo, porque eu quero dizer para você que vai dar certo. E vai dar certo. Mas, se aparentemente não deu certo, já deu certo. Você está entendendo? Porque Deus continua no controle. Amém. Então, eu gostaria de fazer esse apelo aqui para que você... Fala assim, Luiz, eu vou comprar 10. Vou comprar 10 porque eu quero... Vai dar 300, eu quero distribuir e eu quero de alguma forma, ser um mantenedor. Não vou comprar 10 para mim, mas eu vou comprar 10 e vou entregar para minha família. Então, faça isso. Puxa vida, eu quero... Não sei, deixa ser usado. Sabe, Deus... Eu vou te falar uma coisa, Marcelo. Riqueza é dom. É presente de Deus. É talento. Um dia vai ser cobrado de nós. Com aquele dom, com aquele talento que eu te dei, o que você fez? Sabe, tem gente enterrando, tem gente achando que vou guardar. Cara, é bom eu guardar, não estou falando para não guardar. Mas tem que investir e plantar em lugar correto. Então, é que às vezes a minha indignação ela vai um pouco além e eu começo a babar. Entende? Então, fica o meu apelo. Vai lá, eu deixei... É você que fala, agora eu estou indignado. É isso aí. E nós estamos com o Instagram como nosso canal ali principal, né? Que é o arroba... Vamos lá, deixa na mão dele, porque daí você pode entrar em contato. Já. Aí, então tá lá o arroba, né? Uma jornada de fé. E pelo Instagram é o nosso canal principal. Ali no link da bio tem o meu WhatsApp pessoal, pode clicar ali, fala diretamente comigo. E se a pessoa é daqui de Curitiba, a gente, né, faz a entrega desses livros. E caso de repente a pessoa fale assim, eu precisava mandar para um parente meu que está precisando ler isso daí, essa história, mas mora em outro estado, outra cidade. Se a pessoa não quiser comprar para arcar com frete, essas coisas, a gente fez também o e-book, o livro digital, da mesma forma, com a capa, tudo igualzinho. A pessoa entra em contato ali pelo WhatsApp, a gente, né, semeia os mesmos R$30, a gente envia o arquivo para a pessoa, pode enviar, né, para o parente, para o amigo. E se a pessoa também precisa da mensagem, como o pastor falou, não é a questão financeira, né? É a questão de um projeto. Então, se você também está passando por um momento desse e não tem condição nenhuma de semear, pode chamar no WhatsApp também que a gente vai estar semeando na sua vida o livro, porque a ideia é que chegue a mensagem, né? A questão financeira é só o propósito de levar mais livros. As pessoas falam assim, qual é a meta de vocês? Vocês querem entregar quantos livros? A gente colocou no coração, sim, pelo menos 1.000. Eu acho que 1.000 famílias recebendo o livro e podendo, eu me vejo com a missão cumprida. Mas eu não sei qual é os planos de Deus. Posso falar? Pô, pelo amor de Deus, 1.000
só no rastinho. Então, nós não Né? temos nem essa... Você tá entendendo? Nós não temos ainda nem esse Não, conhecimento. eu nem sei, nem fomos no hospital. Eu não sei, mas eu digo... Porque é o seguinte, a gente está falando da leucemia, mas não precisa ser a leucemia. Exatamente. Sabe? A gente está falando de tanta coisa, tanta gente com tanto diagnóstico. E a nossa vida está além do diagnóstico. Sabe? Então, amplia a tua tenda, tá? Tá bom? Pô, por favor. Eu quero que chegue, não sei para que vai chegar, quando vai chegar esse vídeo na vida de alguém, mas eu quero saber que falou bem assim, Luiz, teve um cara que ele falou bem assim para mim, imprime 1.000 que eu vou pagar. Eu creio. Sabe? Eu creio nisso, sabe? Imprime 5.000, porque o Brasil é muito grande. Sabe? Nós estamos falando... O Brasil tem 200 e quantos milhões? Sabe? Vamos colocar um percentual aí. Vamos colocar um percentual... 1%. Daria quanto? 200 mil? 200 e poucos mil? Sim, 2 mil, né? 2 mil pessoas, né? Não. 1%. 1% de 2 milhões? Não, 2 milhões Né, vai dar 20 eu digo 200 mil, né? 20 mil. Acho que 200 mil, né? Não, sei lá. Eu sei que é muita gente. A Não, gente colocando sim. 1% é 20 mil, eu Sim. acho. Pô, 20 mil. Não é para ficar rico mais do que ele está rico. Né? Não é isso. É semear. Semear projeto. Eu tenho certeza que... É que às vezes a gente não tem dimensão da coisa quando a gente não está no centro do olho do furacão. Mas são palavras que edificam, são sementes que edificam. Então, eu acho que o brasileiro é muito bom, mas ele sempre acha que alguém vai ajudar. Mas sempre tem alguém ajudando, graças a Deus por isso. Mas, às vezes, projetos não funcionam porque fala, isso aí eu não vou dar, não, porque eu vou dar 30 só. Não, é de 30, é de grão em grão. E aquela coisa, você coloca uma semente. Uma vez um pastor, eu vi ele fazendo isso, eu achei fantástico. O netinho dele, o netinho dele é tão mais velho que eu já. Daí ele plantou, sabe aquela plantinha, aquela experiência do algodão Do e do feijão? que você faz assim. E daí cresceu e fez um pé de vagem. Então, em algum momento ele foi lá, arrancou, deixou secar e deu 68 grãos de feijão. Um só. E a palavra de Deus, ela fala 30, 60, 100 por um. Sabe? Então, seja um semeador nas coisas sérias do Senhor. Esse é o meu pedido, meu apelo para você. E eu sei que pessoas vão atrás de você, e você precisa mais do que 30. Sabe por quê? Porque, de repente, você vai lá para a Bahia e tem um custo. Alguém vai falar assim, eu tenho um hospital lá na Bahia, lá no Maranhão, lá não sei aonde precisa chegar esse material. E vai ter gente que vai custear, estou profetizando isso aí. Amém. Sabe? Porque pessoas vão ser alcançadas. E não é por causa de você, Exatamente. creia, Marcelo. Sim. Mas é por causa de pessoas que estão em leitos de hospital hoje, precisando de olhar além do diagnóstico. Com certeza. Amém? Eu tanto creio nisso que você está falando, porque é bem por aí. Se isso aqui fosse sobre, né, eu, por exemplo, eu tenho certeza que se eu tivesse a condição financeira de fazer isso, eu teria feito. E aí, só que Mas aí, é que a tua mas condição aí que foi tá... colocar teu filho na... Então, não, é exato. Porque aí Foi a maneira que Deus usou. o propósito não é esse, né? Uhum. É, de repente, realmente tem a ver com as pessoas, tem a ver com o propósito, né? Mas tipo, a tua parte foi o teu filho. Exato. Não é verdade? Que ninguém quer passar. É. Sabe? O que vocês passaram. Né? Todo mundo só quer as nossas festas. Né? Mas ninguém quer passar as nossas tristezas. Então, em algum momento, você foi usado. Deus falou assim, eu vou pegar teu filho e vou fazer um rebuliço nessa tua casa aí. Pô, foi a tua parte. Agora escreve, porque muita gente não vai precisar, né, passar o que você passou. Muita gente vai ter uma gota de esperança.
Né? Toda honra e glória para ele. Exato. Sabe? Ele curou o Lucas tá jogando bola. Torce para algum time, Lucas? O Lucas ele é São Paulino. Bom, Aí glória a Deus. agora tá aqui, né? Aí tá querendo assistir jogo do Atlético. Não, Atlético não. O Lucas, deixa eu... Do Paraná. deixa eu- Paraná, ele falou que é a camisa do Paraná, ele quer. Paraná. Lucas, deixa eu te falar aqui, olho no olho, Lucas. A palavra de Deus fala que caldeirão do diabo, você já tá ligado, né? Mas é alto da glória. Alto da glória. É bíblico. Curitiba Futebol Clube. Hã? Brincadeiras à parte, eu sei que não tem nada a ver com isso, né? Mas é que eu sou coxa branca. E se Só por torce pra isso. quem você quiser. Tá bom? Terça-feira é aniversário dele. Terça-feira, 17 anos? É, Que né? dia que é terça-feira? É 9. Dia 9 do 9. do 9. 17 anos. 17 anos, hein? Glória a Deus. Amém. Lucas, Deus abençoe sua vida. Vamos assistir um filme aí? Um vídeo? Isso aí. Nós já voltamos. Além do diagnóstico, uma jornada da fé. Este é mais do que um livro. É uma história de esperança, resiliência e milagres. Quando meu filho foi diagnosticado com leucemia, nossa vida mudou para sempre. Mas no meio do sofrimento encontramos força e fé. E é essa jornada que compartilhamos nas páginas deste livro. Este livro é uma luz para aqueles que enfrentam a mesma batalha. É uma mensagem de que há esperança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Mas para que essa mensagem chegue a todos que precisam, precisamos da sua ajuda. Estamos convidando empresas como a sua a se juntarem a nós como patrocinadores. A partir de apenas R$100, você pode ajudar a custear a impressão desses livros. Esses livros serão distribuídos gratuitamente em hospitais oncológicos de todo o Brasil. Ser um patrocinador deste projeto é mais do que uma doação. É uma oportunidade de fazer a diferença, de ser parte de uma história de transformação e esperança. E além de tudo, sua empresa será divulgada no livro como uma parceira de causas nobres. Juntos podemos espalhar amor e esperança. Seja parte desta jornada. Junte-se a nós e ajude a transformar vidas. Entre em contato conosco e faça parte deste projeto. Juntos podemos ir além do diagnóstico. Agradecemos sua atenção e apoio. Vamos espalhar esperança, um livro de cada vez. Bora! Gente, você já se inscreveu nesse canal? Se inscreve aí, né? Ajuda eu aí, hein? Ajuda eu. Já tá inscrito? Então escreve. Você gostou do que você viu? Compartilha para mais gente assistir isso aí. Nós vamos embora. Você teve alguma coisa que você gostaria de ter falado? Eu vou perguntar para a Kilza, que está aqui do lado, né? E você não falou? Faltou ele falar alguma coisa aí? Ele já tá Tá afiado? tudo afiado. Olha aí, diz que já tá começando, já aprendeu. Ela tá ali do lado só, não, pra direita, aqui, hã? Você faltou isso. alguma coisa, você acha? Não, perfeito. Você sabe que aqui tem regra, né? Sabe, tá ligado ou não? Não tava ligado. Pelo amor de Deus, tô vendo que os convidados não estão assistindo esse programa. Hã? Tô vendo tudo, tá ficando estranho. Agora, nós vamos embora. Eu nesse momento, eu preciso de muita oração, porque nesse momento, só Deus para estar me ajudando lá, porque nesse momento eu devo estar no meio do mato, porque eu estou indo por Legendários na quinta-feira agora. Então, ore por mim. Eu não queria falar, mas não tem nada a ver, porque não é minha história, é tua, né? Então, ore por mim, se você lembrar. Porque eu devo estar... Volto domingo, né? Vai ser... E eu gosto de ar-condicionado, eu gosto de frigobar, eu gosto de comodidade. Então, nesse momento, eu não devo estar no meu... Melhor. No meu melhor comodismo.
Mas, enfim, eu nunca fui. Vamos ver lá como é que vai ser. Marcelo, então, eu vou lhe pedir uma coisa. Nessa câmera aqui, você vai olhar. E eu gostaria que você orasse por mim, primeiro, duplamente, porque eu vou estar precisando de oração nesse momento. Pelo Aládio, por esse estúdio aqui, e por cada um que está assistindo agora, ou que em algum momento, porque fica na plataforma, ou que em algum momento vai assistir, que com certeza vai ser edificado pela tua vida, pela história, pela vida do Lucas, pelo que aconteceu na vida de vocês. Amém. Amém? Amém. É Vamos contigo. lá. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar por tudo que o Senhor fez e o Senhor está fazendo e ainda há de fazer, Pai. Peço pela vida do pastor Aloísio, que ele possa, nessa experiência, muito mais do que a expectativa de um evento, mas que ele possa realmente ir com o coração aberto, sabendo que talvez ele experimente algo sobrenatural, Pai. Então, que realmente ele possa ir, né, além de um evento. Então, que ele possa realmente voltar municiado daquilo que o Senhor queria mostrar e fazer sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Sobre, Pai, esse estúdio, sobre este projeto, sobre este podcast, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, trazendo realmente estratégias, trazendo sabedoria a eles, Pai, para que eles possam, dessa maneira ímpar, Pai, de uma qualidade e excelência, poder fazer isso realmente em Teu nome e que isso chegue cada vez mais a mais lares, a mais pessoas, Pai, numa distância cada vez maior, sabendo que tudo isso não é sobre cada um de nós, Pai, não é sobre um crescimento de plataforma, mas é sobre a palavra do Senhor sendo expandida, Pai. Quantas histórias, quantas vidas, Pai, e superações aqui descritas, superadas, Pai, e isso tem que chegar, Pai, cada vez em mais lugares, e que o Senhor possa dar estratégias, Pai, e sabedoria a cada um deles em nome de Jesus. E que as pessoas que estão assistindo, que estiveram conosco aqui ou vão estar assistindo futuramente, que elas possam, em cada história, em cada relato, em cada detalhe, se atentar naquilo que cabe a ela, Pai, ao momento que ela está vivendo, a situação, às vezes não uma doença, mas uma dificuldade ou algo que lhe tire o chão. E isso não é somente uma doença que faz, mas com certeza tudo aquilo que nós vivenciamos e passamos e compartilhamos aqui vai em algum momento servir para que ela possa se alicerçar, que ela possa ter fé, que ela possa realmente ir naquele que realmente importa, que é o Deus do impossível, que é aquele que está acima dos médicos, que é aquele que está acima do dinheiro, que está acima de qualquer poder, que está acima de toda situação e que pode, no estalar dos dedos, fazer totalmente diferente daquilo que parecia impossível. Então, que possamos estar sensíveis ao Senhor, que possamos colocar diante dele as nossas situações e que ele possa nos fazer experimentar o sobrenatural que somente pode vir dele. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém e amém. Reverendo Marcelo, muito obrigado. Marcelo Almeida, reverendo, muito obrigado por compartilhar conosco essa história que hoje está fácil contar, mas que provavelmente foi difícil viver. Né? Que ter ouvido a voz de Deus para que a gente vá além do diagnóstico. Amém? Procura aí qual que é ali, @uma jornada de fé. Né? E você vai ali, entra ali, ó. Pastor Marcelo Almeida, @uma jornada de fé. É isso mesmo ali, né? Isso. Né? Entra em contato, sabe? Não faça parte desse projeto. Acho que esse que é o grande barato, fazer parte desse projeto. Muito obrigado. Obrigado a você. Foi uma honra. Deus abençoe. A honra foi minha. Que ter frutos em todos os aspectos. Que os livros se multipliquem e que pessoas sejam curadas pela fé. Amém. Em nome de Amém? Jesus. Que aí as coisas vão começar. Quando a gente coloca na mão de Deus, a coisa vai embora. Com certeza. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, reverendo Akilza. Deus abençoe. Aládio, beijo. Amém. Deus abençoe.
Voltamos na quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem tem uma convidada especial também, você vai gostar. Poderoso, vamos mexer um negócio aí forte também. E voltamos na quinta-feira que vem. Olhe por mim, tô no meio do mato, tá? Tchau, tchau. Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços: no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 1036 e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 41 3656-4848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços. Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630 e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques, 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Video.